Encontro de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. Peço a todos que, por favor, ocupem os seus lugares, pois daremos início agora à palestra que tem como tema Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial nas Relações de Consumo. Nós convidamos o advogado, mestre pela Florida Christian University, professor e referência em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial, professor nas instituições INSPER, ISPM, FAAP, EBRAD e também Mackenzie. Presidente da Comissão de Estudo de Novas Tecnologias, Neurodireitos e Inteligência Artificial do IASP. Diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp. Também conselheiro da Europrivacy, da Fiesp e da FEComércio. Membro da Associação Europeia de Privacidade e Executive Chairman do escritório Opsi Blum Advogados Associados. Eu chamo ao palco Dr. Renato Opsi Blum para proferir a palestra Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial nas Relações de Consumo. Por favor, Dr. Renato. Tá bom? Tá jóia. Vou colocar assim. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Almoçaram bem? Consultaram inteligência artificial? Não perguntaram qual é o melhor restaurante aqui próximo do memorial? Quais foram os resultados? Aliás, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou fazer duas questões aqui, 2 pontos. Vou pegar aqui o meu iPad, sem antes deixar de elogiar e agradecer e cumprimentar o Luiz Orsatti e todos aqueles que contribuíram por esse fantástico evento, inclusive a inteligência artificial, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, pegar aqui o GPT. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Boa tarde, assistente. Tudo bem com você? Ótimo. Só aumentar aqui, peraí. Está muito baixo. Boa tarde, assistente. Pode repetir, por favor? Boa tarde. Claro, vou aumentar o volume. Assim está melhor? Está excelente. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. O que você está vendo? Estou vendo um auditório com várias pessoas sentadas, algumas conversando entre si. Há também algumas cadeiras vazias na frente e o ambiente parece bem iluminado e organizado. Parece que você está pronto para iniciar uma apresentação ou evento. Você sabe onde eu estou? Pela aparência do auditório, me parece que você está em um ambiente acadêmico ou corporativo, possivelmente em uma faculdade ou local de eventos. A disposição das cadeiras e o público sugerem que você está prestes a ministrar uma palestra ou participar de um painel. Parece um lugar bem organizado e pronto para receber o evento. E agora, você consegue ler o que está aqui na tela? Sim, consigo. Na tela está escrito Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial nas Relações de Consumo. E também há uma imagem de um palestrante ao lado. Parece que esse é o tema da apresentação. Você consegue identificar essa imagem desse palestrante? Não posso identificar pessoas pela imagem, mas posso ajudar com informações sobre o contexto da apresentação ou o tema. Se precisar de algo específico, é só me dizer. Veja se você consegue me ajudar, já que você leu o tema Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial nas Relações de Consumo. Nós estamos aqui no Memorial da América Latina, em São Paulo, no 36º Encontro Nacional Estadual dos PROCONs. O que você recomendaria que eu tratasse? Qual seria o principal tema nesse contexto?
Nesse contexto, uma abordagem interessante seria discutir como a inteligência artificial pode melhorar a proteção e a experiência do consumidor. Você poderia destacar exemplos práticos de como a IA está sendo usada para identificar fraudes, personalizar o atendimento e garantir maior transparência nas relações de consumo. Além disso, vale a pena abordar os desafios éticos e a importância de regulamentações adequadas para proteger os consumidores, garantindo que a tecnologia seja utilizada de forma responsável e segura. Isso certamente chamaria a atenção do público do evento. Eu consigo falar de tudo isso em 40 minutos? Com certeza, você pode estruturar sua fala em 3 partes principais. Primeiro, apresentar exemplos práticos de como a Já agradeço, está ótimo, está ótimo. Tá, pode parar. Eu só tenho uma última pergunta para ti, porque a gente ficou na dúvida, eu fiz uma provocação. Qual é o melhor restaurante aqui perto do local que nós estamos? Perto do Memorial da América Latina, uma excelente opção é o restaurante Casa do Chefe, que oferece uma culinária variada e um ambiente agradável. Fica a poucos minutos de caminhada e é bem recomendado pela qualidade dos pratos. Espero que gostem. Entendi. E por que você acha que a Casa do Chefe é o melhor restaurante? Parece que houve uma confusão. Não mencionei nenhum restaurante. Se precisar de recomendações ou tiver outra pergunta, fico à disposição para ajudar com o que precisar. É só me dizer. Mas você falou que a Casa do Chefe é um restaurante? Na verdade, não mencionei isso. Talvez tenha havido algum mal-entendido. Se precisar de algo sobre o tema da apresentação ou outra informação, estou aqui para ajudar. Mutei. Falou ou não falou? Primeiro ponto para a gente trazer aqui como relevante. Deixa eu só terminar. Me diga uma coisa, assistente. Existem denúncias envolvendo problemas com os consumidores aqui perto do Memorial da América Latina? Sim, é possível que existam reclamações de consumidores na região, já que o Memorial da América Latina fica em uma área urbana movimentada de São Paulo. Próximo a grandes centros de convenções e comércio, é comum haver registros de problemas relacionados a compras, serviços e atendimento ao consumidor. Os PROCONs costumam ter registros dessas reclamações e trabalham para mediar essas questões. Se você quiser destacar algum caso ou tendência específica... Obrigado, está ótimo. Uma última pergunta. Na sua opinião, qual foi o caso mais grave, mais importante, envolvendo o desrespeito a direitos dos consumidores que aconteceu aqui no Brasil? Um dos casos mais emblemáticos foi o caso das passagens aéreas envolvendo companhias aéreas brasileiras. Consumidores enfrentaram cancelamentos de voos, mudanças unilaterais de horários e dificuldades na obtenção de reembolsos. Esse caso chamou atenção pela necessidade de uma regulamentação mais clara e pelo fortalecimento dos direitos dos consumidores em situações de abuso. Mas não teve um caso em específico, né? Porque você citou algo genérico, né? Não tem um caso em si? Entendi. Um caso específico que ganhou bastante repercussão foi o do recall de veículos da Toyota em 2009. Milhares de carros foram chamados de volta... Obrigado, assistente. Obrigado. Para aqui, senão a gente começa, né, a bater papo com ela aqui, não para mais. Mas olha que interessante. Eu vou fazer uma outra coisa agora. Ela está aqui mesmo. Estou aqui conversando. Eu estou usando um outro modelo de IA aqui no fundo. Eu ativei, ele está escutando. Desde o momento que foi feita a minha apresentação, em tempo real, eu faço isso em aula, tá? Todos os dias. Em tempo real, ele já deu 3 tópicos aqui para a gente debater. Então, primeiro tópico que ele deu, olha que interessante. Ó, até fica uma sugestão para vocês, esse aplicativo chama Twin Mind. Ele escreveu aqui, ó, principais usos da inteligência artificial na melhoria da experiência do consumidor brasileiro. Eu estou falando, ele interpretou, ele trouxe aqui. E olha o que ele falou. Eu até brinco, falo, não precisa nem passar slide, né? Porque ele já vai dando em tempo real. Essa experiência que eu estou trazendo aqui para vocês é para mostrar a dinâmica
de como funcionam essas ferramentas e como, pelo menos, trazer para vocês um aperitivo do que deve acontecer na profundidade nessa dinâmica. Então, vamos continuar. Olha só, ele falou, Renato, não falou Renato, mas está aqui, ó. Chatbots e assistentes virtuais. Eu tenho um slide de um chatbot que teve um problema com relação ao consumidor. Assistentes virtuais, esse é um outro tópico que vocês dos Procons vão enfrentar de forma muito intensa nos próximos dias, meses e anos. Vou falar um pouquinho disso. Omnicanalidade inteligente. Esse eu nunca tinha visto, esse termo dessa forma. Omnichannel sim, mas omnicanalidade inteligente. Sistemas que integram WhatsApp, redes sociais, e-mail e telefone, mantendo o histórico completo do consumidor em todas as plataformas. Aí a gente começa a puxar também Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma integração, vinculação direta hoje a tudo que envolve relação de consumo, relações de consumo. Análise de sentimento. Eu estou só no primeiro tópico, ó, e olha quantas questões tecnológicas estão surgindo. Eu não preparei isso. Eu estou me acostumando a fazer isso de improviso nas minhas aulas e palestras. Análise de sentimentos. Personalização da experiência. Recomendação de produtos. Vocês viram o que aconteceu quando eu pedi o restaurante. Eu tentei até perguntar, mas por que este restaurante? Alguém foi na casa do chefe? Será que existe a casa do chefe? Se alguém puder pesquisar no Google, agradeço para a gente confirmar. Esse é um exemplo da supervisão humana. Vamos ver se alguém puder, eu agradeço se tem a casa do chefe aqui perto. Porque senão nós vamos ter um segundo problema, um pouco mais sério. As pessoas vão começar, aliás, já usam, só vai mudar a intensidade na utilização dessas ferramentas. E vão acreditar cada vez mais piamente nessas respostas. Hoje de manhã, por exemplo, eu já dei um print de uma notícia, de um conteúdo, de que pessoas já estão sendo convencidas por ferramentas de IA a se separarem, por exemplo. Tem aquela questão também, o sujeito se apaixonou, etc., faz terapia online, tudo isso é muito crítico. E pode envolver uma relação de consumo direta, agora falando dessas aplicações. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Olha só que interessante. Precificação dinâmica. Ajuste de preços em tempo real, baseado na demanda, comportamento do consumidor e fatores de mercado. Vocês têm notado que as plataformas de redes sociais cada vez mais disponibilizam espaços de integração para compra. Será que isso vai acontecer nas ferramentas de IA? Certeza absoluta, porque já acontece. Se eu pedir referências e indicações, a maior parte das ferramentas trazem os links. Conteúdo personalizado. Depois a gente tem otimização de processos, desde a análise preditiva até logística. Tem um ponto muito interessante, detecção de fraudes. Será que vocês, dos Procons, vão usar a IA para as suas atividades? Mas eu já perguntei, já vou responder com certeza. Nessa intensidade. Reconhecimento de imagem. Lembra quando eu mostrei? Falei, o que você está vendo? Falou, um auditório, pessoas aqui e ali, etc. Olha que interessante. Outro dia, isso aconteceu nos Estados Unidos. Semana passada eu estive na reunião anual da American Bar, fiz uma apresentação sobre IA e propriedade intelectual. E eu perguntei, fiz esse mesmo teste. Onde é que eu estou? O GPT respondeu, você está na New York Bar Association. Eu falei, mas você disse que não sabia. Você não sabe onde as pessoas estão. Sabe o que ele me respondeu? Mas, Renato, há 3 dias atrás você falou que você iria estar aí. Então, você fez esse cálculo e tratou o meu dado pessoal desse jeito? Aí, qual foi a resposta? Bugou. Não, eu cometi um equívoco, etc. E aí vai. Por isso que a gente precisa ter supervisão humana. O Guilherme, cadê o Guilherme? O Guilherme está aqui, trabalha junto comigo. Meu futuro querido genro, vai casar com a minha filha, que me dá muita alegria, uma bênção, Gui, sabe disso, viu? Gui, conta aqui, o que aconteceu? Conta aqui, vem para cá, levanta aqui. Caramba, o sogro colocando aqui na fogueira já. Total. Futuro sogro. Obrigado, Renato. Idem. A gente estava testando, formulando uma aula, pedi algumas sugestões, e aí o ChatGPT, na verdade, ele previu que ia ser uma aula para o Renato. Então, ele falou, para uma aula do professor, doutor Renato Alpes Blum,
isso. E eu não tinha falado nada que era o Renato, não tinha falado nada que, enfim, era eu, né? Mas era na minha conta. Enfim, ele perfilhou ali, né? Já identificou. Você trabalhar comigo. Ele identificou que eu trabalhava com você e que eu estava montando uma aula para você. É isso aí. Curioso. Vocês sabem o que diz o inciso 4.1 dos termos de uso do ChatGPT? Eu também não sei. Só para provocar. Eu estou analisando nesse momento os termos de uso deste aplicativo aqui, do Twin. É que não deu tempo de terminar ainda. Mas tem mais coisa aqui. Aplicativos de delivery, etc. E por aí vai. Esse foi só o primeiro tópico. Não vou entrar nos demais, mas só para vocês saberem. Exemplos recentes de inovação tecnológica em empresas de São Paulo. Dados sobre o impacto da IA nas relações de consumo no Brasil. Nós temos esses dados? O impacto da IA? Eu estou abrindo aqui, vamos ver se ele mostra alguma coisa aqui, disso aqui. Ele traz questões genéricas, mas não traz nenhum número específico sobre isso. O que eu estou trazendo também essa questão? Notem que, nesse momento, não dá para ver, claro, mas eu ativei um outro botão aqui, ó. Leia o meu pensamento. Aí está dizendo aqui, ó. Dentro do meu pensamento está dizendo, olha, a inteligência artificial, a adoção da inteligência artificial, as taxas de adoção de inteligência artificial no Brasil e em São Paulo. Aí ele fala, olha que interessante, o mercado de inteligência artificial no Brasil tem ele traz em inglês, mas dá para configurar em português, que não deu tempo ainda. Ele traz uma estimativa aproximada de 4,42 bilhões de dólares em 2025. Isso reflete uma aceleração dessa adoção muito avançada, especialmente em setores como o setor financeiro, o setor de saúde e o setor do comércio. Pronto. Vou parar um pouquinho aqui, eu vou deixar ele continuar ouvindo, porque depois ele apresenta o resumo. E no final do resumo, além de apresentar a minha transcrição, ele não guarda o áudio, tá? Ele guarda só a transcrição. Ele traz no final do resumo pontos de ação. O que nós temos que fazer? Vamos ver se bate com esse nosso bate-papo que a gente está tendo aqui. Deixa eu colocar o meu mini iPad aqui do lado. E eu vou perguntar para vocês. Quem usa o ChatGPT aqui? Levanta a mão, por favor. Brinco, né? Fala 84,73%. É isso, né? Muita gente já usa. Alguém usa o Glock? Alguém usa o Manus? Alguém usa o Gemini da Google? Já começa. O Gemini já começa a vir. Alguém usa o Claude? Quer dizer, o ChatGPT ganha, né? O ChatGPT, ele é mais popular, ele é mais genérico, ele é bom para a gente conversar, interagir, etc. Funciona. Por que vocês estão usando o ChatGPT? Vocês que trabalham na defesa do consumidor. Vocês confiam no ChatGPT? Deixa eu fazer a pergunta. Quem aqui confia plenamente nas ferramentas de inteligência artificial? Levanta a mão. É aquela pergunta que eu faço que ninguém vai levantar, né? Imagina se alguém vai levantar. O Renato está falando o contrário. Vocês viram que ele errou aqui, né, junto com a gente aqui em tempo real. Comigo, eu acho que ele erra um pouquinho mais ainda do que o normal. Isso exige o quê? A confirmação, a supervisão humana. Imaginem as consequências do uso intenso, cada vez mais intenso, nas relações de consumo. Falei que ia falar um pouquinho do chatbot. Vou contar a história do chatbot canadense, de uma companhia aérea. O que aconteceu ali? Então, o sujeito foi num funeral, comprou a passagem aérea. O que acontece quando a gente compra uma passagem aérea para ir para o funeral? Tem as companhias aéreas costumam dar alguma vantagem? Hã? Sim. Onde é que está na lei que a companhia aérea tem que dar vantagem quando eu vou num funeral da família? Não está. Mas as companhias aéreas entendem que é um momento dolorido e oferecem essa condição. O sujeito chegou no funeral, alguém perguntou para ele como ele veio, comprei a passagem, você pediu o seu desconto? Por que desconto? Desconto porque é funeral. Ele falou, não, então vá lá e peça, porque as companhias não. Ele foi lá, entrou no chatbot, que é uma questão, né, vou reforçar esse ponto. E a gente está no momento em que, olha, vamos deixar a IA fazer tudo. Não dá para acontecer isso, porque a IA não funciona totalmente bem.
Parênteses. Hoje de manhã, eu leciono em algumas faculdades, hoje foi o dia da SPM. Eu passei um filme para os meus alunos chamado Ex Machina. Esse filme, ele representa o ser humano testando o robô, chamado teste de Turing, só que ele fez ao contrário, o robô testando o ser humano. E não vou contar o final do filme, só recomendo que vocês assistam. Filme de 2015, nunca vi tão atual, terceira vez que eu assisto e terceira vez que eu tenho um outro posicionamento. Quando nós acreditamos piamente nisso aqui, e se isso aqui erra, as consequências também são imprevisíveis. Agora, imaginem a conversa que eu tive aqui. O que é isso aqui? Como é que chama isso aqui? iPad, certo? Vamos transformar o iPad em um robô? O iPad vira um Android aqui. Isso já está começando a ficar popular. Tem um amigo meu, Tony Ventura, ele comprou um Android. Vai estar no evento que a gente faz no Digital Privacy Summit em setembro. Ele vai trazer um Android. O Android anda, pesadão, né? 50, 60 quilos, faz barulho e tal. E está colocando inteligência artificial dentro dele. Mas substitua um iPad por um robô. O que muda? Substitua um iPad por um robô parecido conosco, ou quase que idêntico a gente. O que muda? Para nós humanos, a emoção. Aqui eu ainda estou vendo uma tela. E quando eu estou vendo alguém parecido com o Tim, né, com o Luiz, pô, mas é um robô. Vejam o que eu vou falar agora. Um robô com IA. Quando funciona bem, a maior parte funciona bem, ele é melhor que a gente, do ponto de vista da base de dados. Ele é mais inteligente? Não, inteligência é só nossa, é humana. Mas ele tem um conteúdo muito mais robusto. E quando a gente aplica a IA de verdade, a generativa, é aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Normalmente, a resposta ela tem uma certa coerência. E quando não tem? O problema é que a gente não sabe quando não vai ter. Isso não tem solução, porque isso envolve os LLMs, os grandes modelos de linguagem, que a gente coloca dentro das ferramentas de IA. Tem milhares de modelos de linguagem. Eu tenho o nome da minha esposa, Roberta, modelo Roberta, eu brinco, né? Modelo Roberta está lá. O que tem dentro? Não dá para saber. E como é que fica, então, quando a gente tem essa personificação, vamos dizer assim? Isso vai acontecer daqui a pouco. Você tem aqui o Tony Ventura. Aí ele vem e oferta um produto, um serviço. Ele vem dar um conselho. Ele vem e te leva para aquele restaurante. E aí? Não é que isso vai acontecer daqui a 5 anos, hein? Vamos dar acho que daqui 2... Está $16 mil esse robô. Quanto mais gente compra, vai ficando barato. Daqui a pouco vai estar 3, 4 mil. Eu previ isso aqui, o Guilherme, o próprio Luiz também sabe, né? Juliana também. Eu previ e falei, daqui a pouco eu vou estar dando aula com essa entidade aqui, com esse ser aqui, sei lá o quê, com essa ferramenta. E hoje já acontece. Eu só não esperava que ia usar outra ferramenta junto também. Mas falar, conversar, etc. E o que me preocupa mais é quando eu dou aula e pergunto, mas quem mais? Quais são os outros professores que estão fazendo isso? Não, ninguém. Mas por quê? Qualquer um de vocês pode fazer isso que eu acabei de fazer agora. Por que eu estou fazendo e as pessoas, em geral, não estão? Porque é a minha atividade, porque eu estou buscando, estou indo atrás. Mas, Renato, isso é muito rápido. Pois é, bem-vindos. Esse é o problema mais sério, é o tempo. Então, o que nós vamos ter? Se eu puder trazer objetivamente uma sugestão para vocês, primeiro eu agradeço que vocês estão nos PROCONs e vão estar aí para poder apoiar, questionar, cobrar, também responsabilizar e, acima de tudo, ajudar, porque isso aqui não é as empresas sabem, não, isso aqui é um trabalho conjunto. Só que é imprevisível. Nós vamos ter uma regulação específica para isso, o que tudo indica. O projeto 2338 deve ser aprovado esse ano, que é muito parecido com a lei europeia, com o EU AI Act, o European Union Artificial Intelligence Act. Mas vamos lá, esse é o ponto. Irreversível. A gente tem o discernimento para ficar desconfiando toda vez dessa resposta? E eu gosto de fazer isso porque normalmente ele erra mesmo. Teve outro dia, eu dei uma aula para 14 mil alunos.
online, alguns presenciais, e ele errou 40% das vezes. Era uma aula jurídica, tá? 40%. Eu falei, em tempo real está aqui. Ninguém lembra quando aconteceu isso. E quando a gente começa a ter... Quem gosta? Quem é que tem perfil em rede social? Quem tem perfil no Instagram? Levanta a mão. Mas todo mundo. Você sabia que quase metade do tráfego do Instagram ele é artificial? São robôs? A gente não imagina isso, né? Está aumentando, está crescendo. Nós gostamos de rede social. O Brasil é o país que mais tempo fica conectado. E o comércio nas redes sociais? E a questão dos influenciadores agora com o IA? Quem aqui tem um avatar? Alguém já queria um avatar? Um aqui, 2, 3, 4. Ele é idêntico a gente ou dá para perceber que é avatar? Ainda dá para perceber. Mas daqui talvez um ano e meio a gente não percebe mais. Olha a responsabilidade da gente criar um avatar para ele se passar por nós e executar tarefas no nosso nome. Eu falei do Humanos, né? Quem usa Humanos aqui? Ninguém levantou a mão. Humanos a gente usa também para conversar, mas para teclar como IA, mas acima de tudo para programar. Esse é um termo que vocês vão começar a se acostumar também. Programar agentes de inteligência artificial. O que é um agente de inteligência artificial? É um comando, e você dá, hoje notadamente no Humanos, tem outras também, para programar. Então, por exemplo, eu quero todo dia, toda semana, você escolha um restaurante para mim, com esse tipo de comida, faça a reserva e meu cartão de crédito é esse. Esse é o parâmetro, é o prompt. Ele vai só... Qual é o único direcionador que eu dei aqui? São 2. Uma vez por semana e um restaurante que escolha um determinado tipo de comida. Não disse qual comida. Comida italiana. Então, um restaurante italiano uma vez por semana. E o resto ele escolhe. Ah, mas Renato, eu posso personalizar? E ele pode começar a identificar minhas opções, meu gosto. Pode. Ele vai sempre acertar? Não, ele pode errar. Vou melhorar. Eu sou um psicólogo. Vou começar a atender usando IA, com o meu avatar. E se porventura o conselho que o meu avatar dá em meu nome induz uma pessoa ao suicídio? E com esse exemplo eu volto ali na questão do funeral que eu deixei em aberto. O sujeito foi lá reclamar porque não teve, no chatbot, que não teve o seu desconto. O que o chatbot respondeu? O chatbot, né, é um sistema automatizado. Só um parênteses, pessoal. Nós temos 3 tipos de tecnologia quando a gente fala em IA. Uma é automação. É que hoje tudo virou IA. Aliás, uma outra questão para vocês, propaganda abusiva ou enganosa. Tudo virou IA, tudo inteligência artificial. Não. A maior parte é automação. Depois a gente tem um segundo grau, que é o workflow. Workflow você começa a colocar um pouquinho de inteligência artificial. Então você tem uma certa automação e você dá uma certa liberdade, mas com limites. E o terceiro é a IA que a gente usa, né? Generativa, por exemplo, usando o ChatGPT. Faz isso, aquilo, etc. E quando a gente programa o agente de IA, ele vai embora de qualquer forma e a gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a inteligência artificial mais pura, a geral que a gente chama. Que gera, que infere, esse é o termo, que infere. Voltando lá no caso do GPT ali, aquilo lá é um workflow, com alguma programação, mas com alguma liberdade. O sujeito pediu desconto, pois não, o senhor vai ter o seu desconto, foi no funeral, mande os documentos para comprovar que você foi no funeral, está aqui, documentação, perfeito. Tal. 10, 15, 20 dias, não vem o dinheiro. Ele reclama novamente, vai para um outro canal e vem a resposta, você perdeu o prazo para pedir isso. Eu falei, mas eu fui no chatbot e disse que eu estava elegível, fiz a aplicação, foi aceito, etc., não recebi. Lamento. Você tome as medidas que quiser. Ele processa a companhia em defesa, sem fazer consideração com relação ao mérito, mas vendo a defesa, diz, olha, o chatbot é algo separado, não tem uma ligação tão grande. Eu não vou criticar, só estou dizendo porque isso acontece, às vezes é difícil você vincular. Mas é algo como um avatar, como um agente de IA,
que age em nome de uma determinada pessoa humana. Outro dia em aula, perguntaram, Renato, você vai dar uma procuração para o sistema? Não, eu não vou dar uma procuração para o sistema, porque quem recebe procuração é uma pessoa humana, mas eu vou dar uma autorização. Como isso será feito? Nesse caso, veio essa conclusão e, obviamente, a justiça canadense condenou a aplicação do desconto. Vou trazer um pouquinho para a minha área aqui, para a nossa área. Outro dia saiu uma sentença de um magistrado, uma magistrada, que pediu por uma ferramenta de IA, gerar a decisão com base nos parâmetros, no prompt que ela fez, ou que ele fez. E o CNJ regulamentou isso, já regulamentou desde 2020, final de 2024, terminou a sua regulamentação completa e disse, isto não pode substituir a atividade de julgamento. Não estou dizendo que substituiu, mas quando você vai no prompt e diz, julgue desta ou daquela forma, a linha é tênue. E nesse caso, olha que curioso, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dessas ferramentas. O prompt ficou na decisão. Então, a decisão foi publicada no Diário Oficial e em cima veio o comando que o magistrado deu, dizendo, julga para mim desse jeito, considera a profundidade, a lei tal, etc, etc. E apareceu na publicação. Vários advogados e brasileiros e fora do Brasil, quando fazem as suas manifestações e pedem jurisprudência, em vários casos, as ferramentas, entre aspas, criam, inventam, alucinam, que é o termo que alguns usam, porque isso sai da matemática estatística, que é a essência dessas ferramentas. Então, eu tenho também um problema, que pode envolver relação de consumo. Então, para sintetizar aqui, eu passar alguns slides para vocês, a gente poder interagir um pouquinho mais. O que eu trouxe aqui de alguns pontos, para que a gente fique, ou tenha uma atenção num futuro bem próximo. Primeiro, uso mais intenso dessas ferramentas. Então, a gente sai um pouco do Google e vai mais para essas ferramentas. Segundo, o que essas ferramentas podem trazer? Sugestões, podem trazer referências, podem trazer indexações, podem trazer, inclusive, informações que não sejam verdadeiras. Sabiam que o primeiro caso de uma informação equivocada que teve uma consequência direta para uma pessoa natural aconteceu no Brasil, em Bauru? Faz mais ou menos 1 ano e meio, um médico que investigava crimes de assédio sexual apareceu indexado, se não me engano, na IA do Bing, como autor de crimes de assédio sexual. Então, de pesquisador, ele virou criminoso. E isso, obviamente, teve consequências. O que ele fez? Ele processou, conseguiu uma liminar, multa diária, e o desenvolvedor teve que corrigir, teve que colocar ali um bloqueio na frente, um front block, para mudar aquela referência, porque aquilo vai na matemática estatística e ele alucina. Esse é um outro ponto que vai acontecer. Produtos sendo apresentados de forma equivocada, pode acontecer também. Pessoas induzindo a comprar produtos pirateados, medicamentos falsificados, e daí por diante. A gente está tendo uma migração para essas ferramentas que trazem mais conteúdo. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto que eu trouxe aqui são as próprias ferramentas dentro da relação de consumo, que dizem os termos de uso. Como é que eu vou usar? O que eu disse para vocês agora? Que eu estou, nesse momento, estudando os termos de uso aqui do Twin Mind, que ele começa genérico e depois ele tem 2 links para mais profundidade. E a primeira coisa que me chama a atenção, é que não é uma aplicação que tem presença no Brasil. Os consumidores sabem disso. Esse é um desafio também complicado. Segundo ponto, e aí positivamente, nas configurações ele dá a possibilidade de gravar a transcrição no dispositivo e não em nuvem. Que em nuvem eu não cheguei lá ainda, mas eu estou hospedando em outro local. Posso ter uma questão envolvendo também Lei Geral de Proteção de Dados, Resolução 19 da NPD, transferência internacional de dados. Mas estou falando da relação jurídica com a aplicação ou com essas aplicações. O ChatGPT, quando ele ficou mais popular, então, começo de 2024, se não me engano, 23 para 24, 1 mês ou 2 meses depois,
O Garante della Privacy, que é o órgão regulador de proteção de dados na Itália, suspendeu o uso do ChatGPT na Itália. Por quê? Porque a política de privacidade, ou a política de proteção de dados, ela não estava adequada à GDPR, que é a lei europeia. Pergunto a vocês, essas ferramentas, então vamos lá, Grok, GPT, Gemini, Claude, dentre outras, estão adequadas à lei brasileira? E aí vocês podem responder, 95% delas nem tem presença no Brasil. Mas os brasileiros usam? Usam. O que a gente vai fazer? Ah, mas Renato, tem um outro detalhe. E aqueles que trazem novas ferramentas, isso é um outro tópico, tá? Novas ferramentas que usam esses motores das mais tradicionais. Existem isso, ferramentas nacionais por desenvolvedores nacionais e que a gente consegue usar dessa forma. Esses podem ser questionados, responsabilizados? Podem. Alguém aqui já desenvolveu uma ferramenta dessa natureza? Não, deixa eu trazer aqui para vocês, ó, um exemplo prático para ficar um pouquinho mais fácil. Ó. Vamos lá. Minha pastinha aqui de IA. Então, a gente tem aqui também um respondedor de e-mail. Tenho aqui também uma ferramenta de IA de privacidade. Tenho o Genius Inteligência Artificial. Tenho o Solvium Inteligência Artificial. Temos o Tradutor Inteligência Artificial. Temos o Humanizador de Inteligência Artificial. São ferramentas que vão aparecendo. Aí sim, nós vamos ter como eventualmente cobrar e responsabilizar. Agora, quem responde pelas alucinações? É quem opera a ferramenta, quem desenvolveu, quem colocou no mercado, etc. Responsabilidade objetiva? Provavelmente. Na União Europeia é assim. Então, para encerrar esse tópico inicial aqui, eu já trouxe os principais pontos para que a gente possa ter isso no nosso horizonte e focar daqui para frente nesse tema, que é o tema que o Luiz me pediu para falar. Eu vou agora passar alguns slides, só para trazer alguns pontos mais específicos. Deixa eu pegar aqui o meu passador de trás para frente. Vamos lá. China proíbe o uso obrigatório de reconhecimento facial. Mas a China está proibindo? Pois é, a China tem uma das melhores regulamentações de inteligência artificial. Em setembro agora, a partir de setembro, tudo aquilo que for criado com o uso de IA deverá ter uma marca d'água. Vai ter que dizer, isso que eu criei, uma imagem, um vídeo, um texto, etc., teve um pouco de inteligência artificial. Vai ser lei, é obrigatório. E aqui? A China anunciou mudanças. A nova legislação proíbe que empresas exijam o uso dessa tecnologia sem oferecer alternativas de autenticação. Olha que interessante. Dá aquela impressão, poxa, mas está andando para trás. No momento que a biometria é tão importante, né, ajuda, inclusive previne fraudes, etc., por que está acontecendo isso? Renato, você sabe me responder? 100% não. Tem alguns palpites. Mas está aqui o registro. Vamos ficar atentos aqui. Olha o caso que nós conversamos aqui, do chatbot. Tá? Justiça suspende site que vendia petições feitas por inteligência artificial por R$19,90. Esse é o caso do brasileiro, OAB Nacional, 27ª Vara Federal do Rio. Pedido da OAB-RJ, alegando exercício ilegal da advocacia. Isso tem acho que uma semana, eu acho. 3 dias atrás, a Ordem dos Advogados da Inglaterra autoriza uma nova ferramenta, o escritório de advocacia, a operar exclusivamente por inteligência artificial para pequenas causas. Não é necessariamente a atuação do advogado, mas é como se fosse quase que um repositório um pouco automatizado, com algumas ideias de IA, alguma coisa assim. Nesse caso, olha que interessante, eu não tenho a relação de consumo direta, mas eu posso ter consumidor por equiparação, talvez, né? Apesar que no serviço jurídico você não tem a mercantilização de consumo em si. Muita gente questionou e discutiu, muita gente aplaudiu e disse, olha, está certo, porque você não pode vender petições, porque isso é uma prerrogativa do advogado.
Em alguns debates eu disse, olha, mas e se for pequenas causas? Pequenas causas, até 20 salários mínimos, ninguém precisa de advogado. Qualquer pessoa pode ir no juizado de pequenas causas, no juizado especial civil, e fazer o seu pleito. Outro dia em aula me perguntaram, mas eu posso fazer isso usando um avatar? Pode. Tem alguma limitação? Nesse caso, não. A limitação é técnica. Eu não vou ter como enviar o vídeo no sistema daquele juizado. Mas se eu tiver como, por que não? Qual é a dúvida que eu vou ter que ter? Só fazer a vinculação de que aquela imagem representa aquela pessoa. Mas é uma tendência. Vocês vão ter nos PROCONs, por exemplo, reclamações automatizadas daqui a pouco também. Será que vocês vão admitir que essas reclamações sejam feitas por avatares? Como vocês vão comprovar? Será que vocês vão atender também por avatar? E será que daqui a pouco vai ser só avatar conversando com avatar? Ou indo um pouquinho mais à frente, será que a gente vai ter uma intersistematização tão intensa em que nós não teremos mais reclamações porque o fato não vai nem acontecer? Então, por exemplo, você não vai naquele restaurante, vamos ao exemplo do restaurante, hoje, porque o sistema identificou que a capacidade já foi atingida, então ele não vai nem fazer a reserva, você não vai correr o risco de ficar esperando ou de comer uma comida que não esteja boa. Não sei, tá, pessoal, se isso vai acontecer, não. Ou não, pode ser, mas é uma hipótese que eu queria trazer para vocês aqui também. Vamos avançar um pouquinho aqui, ó. ONU adota a primeira resolução global sobre IA para proteção de dados. E o Brasil assina essa declaração também. É uma iniciativa que vai ajudar? Pode ser. Mas aí a gente vem com uma outra ponderação. E os países que não têm regulamentação, como é que fica? Então, essa parte da gente não ter fronteiras, como eu dei nos exemplos de IA, isso atrapalha bastante. E há nas relações de consumo. Aqui eu tentei fazer aqui um rabisco para vocês, para reforçar aquilo que eu já disse em parte no início. Então, primeira questão, personalização extrema. Então, a IA vem e diz toda hora tudo aquilo que eu quero receber, quero ouvir, que eu vou gostar, que eu vou me emocionar. E aí, quando a gente fala com um robô, ou com um iPad, ou com um iPhone, eu não estou falando com uma pessoa. Essa pessoa não tem emoção. Pode parecer, mas ela não tem emoção. Ela é essencialmente o quê? Artificial. Para consumo, isso ficou claro? As pessoas, os consumidores vão saber a todo momento que elas estão conversando com algo artificial, algo que não tem emoção ou não. Isso tem um impacto direto na apresentação, na oferta, na propaganda, no conceito, na essência, na indução. A gente vai ter uma mudança de comportamento e que a gente vai ter que saber o que é que está acontecendo para poder ter condições mínimas de tomar uma decisão. Princípio da transparência, na sua maior acepção aí do termo em si. Buscas assertivas. Você pode buscar esse ou aquele produto para mim? Quais serão os critérios, e aqui na transparência e também na explicabilidade, que as ferramentas farão ou trarão para que eu tenha aquela busca de forma pura e neutra? E aí eu volto à palestra da Juliana Domingues, antes do almoço, em que ela traz essa questão da própria concorrência pura para o consumidor. Me lembra até, viu, Gui? Juliana, me lembra de eu perguntar para a ferramenta quem é a Juliana Domingues. Eu falei, vou fazer esse exemplo aqui para vocês, filme mandar para ela, vamos ver o que vai acontecer. Atendimento ao cliente de forma automatizada, demos exemplos. Foco na experiência durante a jornada de compra. Vamos falar de questões positivas. Será que não seria uma boa prática, até uma obrigação? Então, vamos agora do outro lado. Uma obrigação de eu ter ferramentas de IA para dar mais informações para o consumidor? Partindo do princípio que a maior parte dos resultados são resultados reais, verídicos. Olha, você não está usando IA, então o teu serviço ele não é completo. Ele pode ser mais ineficiente, então você tem que usar IA. Tá bom, que IA eu vou usar? Quem vai dizer que essa é melhor ou não? É um desafio. Rápida análise de padrões e tendências nas reclamações de consumo.
aquela questão intersistêmica. Reclamei, teve problema aqui, ali, etc. Procon me ajuda nisso, não entendi nada. Olha só o que aconteceu. A gente vive hoje fraudes, né, financeiras, bancárias a todo momento. Como é que eu vou explicar o que é uma inteligência artificial? Talvez, uma outra hipótese aqui, pensando, Luiz, e dá para fazer já, né? Talvez começar os PROCONs a terem até algumas recomendações de algumas ferramentas de IA mais assertivas, né, mais críveis, mais neutras, alguma coisa nessa linha. Acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer isso. Vão ter departamentos dentro dos PROCONs só de IA. Não só o uso com vocês, mas também de apoio ao consumidor para IA. Desafios: manter a privacidade. Aqui é um super desafio, porque as pessoas estão se entregando às ferramentas. Quando a gente tiver o robô humano, então, a coisa complica. Quer ver um exemplo? Alguém assistiu o filme Ela? Here? O sujeito se apaixona, né, Juliana? Se apaixona por uma assistente digital, tipo o Alexa. Se apaixona, etc. Tudo, a trama vai em cima de 2017. Aí a gente vem para 2021 ou 2022, se não me engano, um inglês tenta matar a rainha Elizabeth. Sobe em cima do muro, não sei se foi no Palácio de Buckingham, em algum lugar, com um arco e flecha, e atira a flecha na rainha. É preso, é condenado durante o processo, e diz o que o motivou foi a inteligência artificial. E nas perícias feitas, a demonstração de que ele conversava, não sei qual era a ferramenta, e ele disse para a ferramenta, acho que foi 2023 isso, ele disse para a ferramenta, antes dela morrer, ele disse para a ferramenta: olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Faça, mate a rainha. Mas isso está certo, não está? Você não é corajoso? Alguma coisa nessa linha, tá? Eu falei: tá, vou fazer então. O que você vai pensar de mim? Eu vou ficar muito orgulhosa de você. E o sujeito foi lá e fez. Graças a Deus não matou, mas fez. Então, a gente está entrando num momento aí de confusão, de indução de comportamentos muito complicado. Adotar a cultura inovadora de forma contínua. O lado positivo. Também não, eu estou aqui trazendo questões, aqui, em tempo real, e vou tentar balancear um pouquinho. É bom, mas eu tenho que usar com cautela e com supervisão humana. E é difícil fazer isso, porque os resultados são muito positivos. Vocês viram aqui, já deve ter mais um monte de pergunta aqui. Mas a gente tem que usar. Temos que usar. Ainda mais vocês têm que usar mais ainda para saber o que está acontecendo. Com responsabilidade, com governança. Uma coisa interessante, falando de governança, governança de inteligência artificial fará parte das boas práticas e até da própria obrigação indireta das empresas apresentarem segurança do uso dessas ferramentas para vocês. Inclusive relatórios de impacto, como a gente chama, do uso dessas ferramentas. Então, a governança de IA será uma obrigação. Isso virá com a lei, mesmo sem a lei, por interpretação a gente já consegue. Cumprimento de legislação, processo criativo. E, por último, avaliar a necessidade do consumidor, o desejo de utilizar, falamos também. Vamos avançar aqui um pouquinho, deixa eu ver o tempo aqui. Comecei às 3, né? É isso? Foi 3 horas que eu comecei. Alguém me ajuda, por favor? Pergunta para a IA, que horas o Renato começou? Na verdade, é só ir lá e ver aqui mesmo no negócio, que horas eu comecei. Acho que é às 3, né? Então, vamos lá. 1950, químico Isaac Asimov vem e cria no seu livro as 3 leis da robótica. Hoje a gente transporta isso para IA, isso encaixa, que é uma beleza. O problema qual é? Fazer isso funcionar. Mas pode servir como insumo interpretativo. Uma IA não pode ferir um ser humano. Uma IA tem que obedecer, desde que ele não fira. Uma IA tem que se preservar, desde que ele obedeça e não fira. Como fazer com que isso aconteça? Se o Renato veio e falou das LLMs, que aquilo lá não dá para a gente saber o que tem dentro. Como fazer? Não dá para fazer 100%. Nós vamos ter um risco. Mas esse aqui é um guia interessante para a gente começar, pelo menos do ponto de vista ético. Regulamento europeu a gente já falou, questão de riscos, práticas proibidas, nós teremos também algumas situações quando tem muito risco. Isso, quando a lei entrar em vigor, vai entrar na cadeia de consumo também. Então, usar IA hoje para identificar
se a pessoa tem chance de praticar um crime. Não pode. Identificar perfil social específico, com raça, gênero, etc., também não pode. Mas eu posso identificar tendências de consumo a partir do uso da IA. Aí a gente mistura com Lei Geral de Proteção de Dados. Isso traz junto o propósito, a finalidade, a transparência. Mas, em tese, eu não tenho restrição desde que eu encaixe numa base legal da LGPD. A LGPD hoje, ela vem, como a gente não tem lei de IA, ela vem em primeiro lugar quando a gente fala de inteligência artificial. Aqui exemplos então, de práticas proibidas europeias que vai ser muito parecido aqui no Brasil. Então, olha lá. Técnicas manipulativas ou subliminares para influenciar o comportamento, podendo causar danos. Exploração de vulnerabilidades. Então, por exemplo, ó, crianças, pessoas com deficiência, baixa renda. Na verdade, se a gente trouxer, quando eu trouxe a questão da indução, todos nós somos vulneráveis. Só muda o grau. Porque o resultado é bom, a gente tem uma tendência a usar isso. Agora, em que grau a gente tem essa vulnerabilidade, essa dificuldade de compreensão? Classificação social, não pode. Tratamento desfavorável em contextos não relacionados à origem e o tratamento justificado ou desproporcional. Aqui a gente tem sistemas de auto, não são os proibidos, mas são aqueles mais críticos, que a gente tem que ficar atento. Né? E aqui nós temos, como exemplo, como está na lei europeia, aqui será muito parecido, biometria. Lembram a China? A notícia da China? Está aqui, ó, biometria alto risco, eu tenho que ter controles especiais para isso. Hoje, na atividade de vocês, quantos serviços de consumo envolvem biometria? Muitos. Atividade de risco. Infraestruturas críticas, olha, ele cita aqui, ó, tráfego rodoviário, fornecimento de água, gás, etc. Educação, empregos, trabalhadores, acesso a serviços privados, aplicação da lei, imigração, administração da justiça e processos democráticos. Vocês fazem diretamente parte da administração da justiça. É algo que tem um destaque especial, que merece um tratamento pela lei de forma diferenciada também. No Brasil, só para vocês terem ideia do que diz o nosso projeto, que está em tramitação agora na Câmara, é um projeto que foi aprovado há 2 anos na Câmara, subiu para o Senado, foi alterado, voltou para a Câmara, e ao que tudo indica, esse ano vai ser modificado de novo, mas deveremos ter o nosso projeto. Se for aprovado, capítulo 5 da responsabilidade civil, se tiver assim, desse jeito, o que a gente vai ter? A responsabilidade civil decorrente de danos causados por sistemas de IA, no âmbito das relações de consumo, permanece sujeita às regras previstas na 8.078. Vale dizer, nessa condição de uma certa e relevante vulnerabilidade, o que pode acontecer na prática é a inversão do ônus da prova e a aplicação da responsabilidade objetiva. Ao que tudo indica, será dessa forma. Chegando ao final, então aqui um exemplozinho de governança de IA. A gente fala aqui gestão de ciclo de vida, mas tudo envolve aqui a questão da governança. Vejam quantas questões nós temos. Eu já estou recebendo aqui o avisozinho. 5 minutinhos. O aviso humano, obrigado. Uma alegria. Aqui são 11 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5. 11 tópicos relacionados àquilo que tem mais relevância. Quem quiser depois pode fotografar, me manda uma mensagem, minhas redes sociais, todas, @RenatoPsiblum, eu mando para vocês isso. Gestão, compliance, privacidade, ética, propósito, incidentes, participação humana, avaliação de riscos, monitoramento, segurança e robustez, transparência e explicabilidade. Esse é o mais difícil. Para relação de consumo, para PROCONs, isso aqui pode integrar. Na avaliação dos PROCONs, o que eu devo levar em consideração do ponto de vista legal com relação ao uso de determinadas ferramentas de inteligência artificial. Isso aqui virá com a lei. Nós não temos ainda, mas por interpretação é como se tivesse. Esse aqui é um modelo nosso que a gente fez, pegamos normas da ISO, do NIST, do IEE,
Fizemos de conta que o AI Act estivesse em vigor aqui no Brasil e também o projeto 2338 estivesse em vigor. E a partir daí colocamos no caldeirão, demos uma mexida. E essa é a conclusão que a gente tem e teve e que a gente faz quando a gente implementa a governança de IA. Eu vou encerrar aqui, vou deixar para a gente... Eu espero que dê para a gente fazer uma ou duas perguntas, se vocês quiserem. Deixo aqui a oração da serenidade. A gente tem muita dificuldade de saber o que vai acontecer, né, pessoal? Então, sempre nas minhas apresentações, eu trago essa oração. Que Deus nos dê serenidade para aceitar as coisas que a gente não vai poder mudar ou entender. Coragem para mudar aquilo que for possível e sabedoria para poder equilibrar. Mas, antes disso, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui são só ações sociais, importantes ações sociais que eu coloco nas minhas apresentações. Preciso colocar uma IA aqui para dar um tchanzinho aqui, né? Enfim, eu dando sangue, mexendo, etc. Enfim. Outro dia eu fiquei sabendo que quem doa sangue aqui em São Paulo tem desconto no cinema, né? Interessante isso. Consegui meu descontinho aqui. Já fiz 27 doações de sangue, olha só. Graças a Deus. The Hunger Site, um cliquezinho ali, a gente doa um prato de comida grátis e outras coisas. Os termos de uso, o tratamento de dados é seguro. Podem fazer. E outras doações aqui eu dou agora na Igreja Pura Fé, que é aqui pertinho. Mas eu queria terminar. Quem aqui já sabe, ou já ouviu o Renato falar dessa historinha aqui? Levanta a mão. Só para eu não ser. Outro dia eu fui dar uma aula, metade já sabia. Eu falei, nossa senhora, deixa eu mudar a historinha aqui então. Vou contar a história, mas antes deixa eu só ver o que apareceu aqui no finalzinho do Twin Mind. E eu vou finalizar o Twin Mind para mostrar para vocês, a gente termina com a historinha aqui. O que apareceu nesse meio tempo? Olha lá. De trás para frente, olha só. Como funciona a doação de pratos no The Hunger Site? Acabamos de falar, né? Exemplos recentes de inovação tecnológica de empresas em São Paulo. Principais usos da IA na melhoria da experiência do consumidor brasileiro, dentre outras mais genéricas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cliquei ali no... Está lendo a minha mente, o meu cérebro. Vamos ver o que ele vai trazer nessa leitura aqui. Começou a puxar. E aqui, sabe o que ele trouxe agora? A última coisa, como doar. Fazer doações, inclusive aqui no The Hunger Site também, em modelos semelhantes. E traz o processo de doação. Curioso, né? Olha só que interessante. Vou fechar. Vou dar o stop aqui, ó. Stop, fechou. Ele vai gerar notas. O interessante que eu digo para os meus alunos, façam a mesma coisa, usem comigo aqui, e vocês vão ter respostas diferentes e a gente vai interagindo em cima disso. Quando dá tempo, né? Terminou assim, ó. O que eu falei? Resumo, então, da apresentação. Olha como fica fácil. Não é totalmente perfeito. Tá? Falta algumas coisas, etc., mas ajuda bastante. Primeiro, o palestrante utilizou o iPad e Twin Mind para demonstrar a IA em tempo real. Eu fiz isso? Fiz. Subtópicos gerados para a IA. E traz um monte aqui de subtópicos, né? Sentimento, precificação, conteúdo personalizado, detecção de fraudes. Limitações e riscos, também traz mais um monte de coisa. Exemplos de dados sobre IA no Brasil. Uso atual da IA e confiabilidade. Tá? Estou pulando os subtópicos aqui. Casos problemáticos com a IA. Olha que interessante, ele trouxe aqui o caso do chatbot Denise, de companhia aérea. Em nenhum momento eu falei Denise, né? Mas ele botou aqui. Falou da justiça canadense, dos advogados que usam alucinando, regulamentação da IA, desafios nas relações de consumo, atendimento automatizado, aquilo que eu citei, princípios e regulações, e aqui no final, governança, e aqui vem os action items. Então, vamos ver o que ele trouxe para a gente fazer daqui para frente. Primeiro, verificar quais ferramentas de IA estão adequadas à lei brasileira, especialmente a LGPD. Aí você já vai direto para as atividades de vocês. Considerar o desenvolvimento de recomendações de ferramentas de IA mais assertivas e neutras para consumidores. Olha que interessante, ó. Mais um ponto. Incorporar critérios de governança na avaliação de empresas pelos PROCONs. Olha o que ele trouxe. Vocês tinham pensado nisso já?
Hein, Luiz? Bastante coisa aqui. Acompanhar a tramitação do projeto 2338 sobre IA no Brasil. Preparar-se para lidar com reclamações automatizadas e verificações de identidades digitais. E, por fim, desenvolver estratégias para identificar propaganda enganosa relacionada a IA que seja apenas automação. Gostaram aqui dos action items? É tudo exatamente o que eu falei? Não. É um pouco, é um pedaço? É. Ajuda? Ajuda. Fica a dica do Twin Minds. Lembrando que eu ainda estou terminando de finalizar os termos de uso, mas a princípio parece que são bons termos. Para encerrar. E aqui é mais uma reflexão que eu gosto de usar essa história real, porque tem uma relação de consumo direta e também relação de percepção. E hoje em dia eu incluo a inteligência artificial aqui dentro para saber se mudaria alguma coisa. 2019, Daniela Shapiro fecha o Global Privacy Summit, maior evento do IAPP, em Washington, 7.000 pessoas. Ela entra lá e diz: bom dia, sou Dani Shapiro, sou escritora, sou judia, e vou contar como minha vida mudou em 5 minutos. Aí, quando você chega na palestra para encerramento e fala, vou contar como a vida mudou em 5 minutos, você já acorda, né? Aí ela fala, estou lá escrevendo um livro, meu marido chega e diz, Dani, faz esse teste, gospe aqui nesse tubinho aqui, saliva, eu vou mandar pelo correio, custa $80, em uma semana você recebe o seu teste de DNA. A empresa chama 23andMe, eu tinha feito esse teste também. Hoje ela está em recuperação judicial, todo mundo está preocupado com o que vai acontecer com os dados do 23andMe, que é um outro problema. Ela recebe, depois de uma semana, vem um e-mail dizendo o seu teste ficou pronto. E eu fiz, tá? Estou falando, minha família fez também, é assim mesmo que acontece. Estava até mostrando para a Juliana no almoço. Recebo o 23andMe e ali vem num termo de uso, uma configuração, dizendo, olha, se você quiser um recurso adicional, você pode clicar aqui, concordar com os termos de uso, e aí você vai receber uma lista de todas as pessoas que fizeram esse mesmo teste, mas que tem um pedacinho do seu DNA. Eu não imaginava que tanta gente, quer dizer, só naquele universo de quem fez. Mas, por exemplo, no meu aqui, deve estar já nos 35 mil. Eu tenho 35 mil conexões com pessoas que têm fragmentos no meu DNA. Imagina no mundo, né? Então, ele dá por ordem decrescente. Eu não li os termos de uso. Eu li alguns termos de uso, mas não li. Mas cliquei e apareceu primeiro os meus 3 filhos. Brinco sempre com a minha esposa, falo, está a comprovação que realmente são nossos filhos. Está ali. Ela fica meio brava às vezes, né? A Dani fez isso e apareceu 50%, um nome de um homem ali. Ela olhou, não tem irmão. Ficou meio atordoada. Ela fala assim, fiquei meio atordoado. Vou fazer de conta que eu sou Dani, vai. Fiquei atordoado, mas peguei aquele nome lá, coloquei no Google. Não tinha IA ainda na intensidade, coloquei no Google. Primeira referência, aparece um vídeo do YouTube, clico no vídeo, aparece um senhor fazendo uma apresentação de um termo médico, lá, eu inferi que ele é médico. Está lá, pesquisei um pouquinho mais, e aí eu vi que aquele que estava falando é pai daquele nome que apareceu nos 50% com o meu suposto irmão. Aí eu comecei a ficar um pouco mais preocupada, porque se ele é irmão, ele é pai, então ele é meu pai também. Mas e meu pai? Problema, o pai dela tinha morrido. Liga para a mãe. Ela fala assim, eu liguei para minha mãe para brincar. Eu falei, mãe, você conhece esse cara? Deu lá o nome. Não. Eu falei, mas tem certeza? Faz muito tempo, na juventude não aconteceu nada. Ela conta lá uma brincadeira, né? Enfim. A mãe diz que não, ela fica mais preocupada ainda. E aí ela passa uns 5 minutos, ela já quase tendo certeza que aconteceu alguma coisa, vai para a casa da mãe. Ela fala, cheguei nervosa na casa da minha mãe. Peguei lá um vinho, uísque, sei lá, alguma coisa, tomei 3 copos de uma vez só, dei para ela também e tal, enfim, aí começamos a conversar, e eu perguntei de novo, ela falou que não conhecia, eu fui direta e falei, o papai era meu pai? E ela fica, né, também surpresa e diz, por que isso? E ela explica, quem é esse cara, assim, assado e tal, eu fiz o teste do DNA, explica, aí a mãe, em choque, junto com ela, etc., fala, não, ele não era seu pai.
O que aconteceu foi que seu pai era estéril, a gente na época decidiu recorrer a um banco de esperma, fizemos um contrato, e no contrato havia a previsão de que iriam ser 4 doadores, só que a regra era não saber, em hipótese nenhuma, quem seriam esses doadores, sob pena de uma cláusula penal de alguns milhões de dólares. Então ela falou, não é o seu pai. Então você achou que era judia toda a sua vida, e você é só meia judia, enfim, tem preceitos aí culturais, etc., religiosos, enfim, que chocaram ela. E aí ela falou, mas a minha mãe brincou e falou, mas filha, tem uma notícia boa. Eu falei, mãe, qual? Estou chocada aqui e tal, etc. A notícia boa é que a gente está rica. Eu falei, por quê? Tem uma cláusula penal de alguns milhões de dólares, se alguém contasse isso, quem contou vai ter que pagar isso para a gente. Então, como é que é mesmo, Dani? Quem contou para você isso? A Dani falou, não, eu só cliquei nos termos de uso e apareceu. Não, mas quer dizer que o 23andMe contou para você? Ele falou, não, o 23andMe só fez o exame de DNA. O que ele propiciou foi fazer a conexão com pessoas que também fizeram o exame, que hoje a automação traz essa categorização. E foi possível fazer esse encaixe a partir do uso de ferramentas tecnológicas, que hoje seria quase que a IA, identificar essas pessoas, e é assim que eu fiquei sabendo, porque eu não li os termos de uso. E aí ela coloca o desafio. Foram 54 anos. Nós não conseguimos proteger. Será que nós conseguiremos proteger em 5 anos, ou nos próximos 5 anos? E ela colocou esse desafio na época, 5 anos. Eu conto essa história para trazer essa preocupação e reflexão. Eu não tenho a solução para isso, tá? Tenho só um palpite. Do que é que nós, vou colocar junto com vocês, o que é que nós iremos fazer para trazer um mínimo de proteção, nesse caso aqui, para os consumidores, nesse cenário que eu apresentei aqui, de rápida, extrema, dinâmica evolução tecnológica. Faz um ano que eu estive aqui, Orsatti, mais ou menos, eu fiz alguns tópicos em que eu não trouxe metade do que eu falei aqui. E as minhas aulas, a cada semestre, mudam completamente. Isso vai mudar cada vez mais rápido. Então, minha função aqui, minha obrigação para vocês é trazer, vai mudar muito rápido. A gente tem que ficar mais rápido. Vamos usar isso aqui para ajudar? Vamos, mas vamos entender que isso aqui também tem problemas. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que é na atividade com a sociedade em si, como é que nós vamos fazer para alertar a sociedade de que essa potência existe, essa dinâmica está acontecendo, e isso tem um reflexo direto na indução de comportamentos e outras consequências, principalmente em relações de consumo. O que a gente vai poder fazer dentro disso? O palpite que eu tenho, quando me perguntam, Renato, na educação, meu palpite vai para a educação, também na regulação e também no enforcement, claro. Mas na educação, quando me perguntam, o que vai mudar? Eu digo, a gente não vai mais se formar. Acabou, não é eu fiz direito e acabou. Eu fiz economia, fiz medicina e acabou. Não, eu estou fazendo. Agora, é sempre no presente. Eu estou fazendo, estudando para o resto da vida. Isso aqui muda as relações humanas a todo momento com essa potência. Claro que vai chegar uma hora, porque a gente não vai aguentar também, em que isso se estabiliza, mas a dinâmica é outra. Não sei se eu consegui trazer para vocês, nesse exercício, conversando com o ChatGPT, trazendo o Twin Mind em tempo real, mostrando que em tempo real ele está usando inteligência artificial para trazer alguns pontos, eu tentando trazer esses pontos para vocês, ao mesmo tempo com a IA junto. Esse é mais ou menos o cenário que a gente vai vivenciar. E a consequência disso é você ter mais profundidade. Então, eu passei slide, enfrentei as perguntas, daqui a pouco vocês vão estar usando, vão estar perguntando para mim de uma forma diferente, a gente vai estar enriquecendo o tema. Mas a potência é outra. E eu não sei não é todo mundo que vai conseguir acompanhar. Então eu encerro trazendo um dado do World Economic Forum, relatório agora de fevereiro, ele diz o seguinte, e aí o impacto técnico, 59% das posições de trabalho, elas serão, não gosto muito do termo reinventadas, elas serão atualizadas, vamos usar esse termo, então elas vão mudar. 59, mais da metade dos empregos que a gente tem hoje, eles sofrerão modificações. Nos próximos 5 anos, tá? Até 2030. 92 milhões de empregos serão extintos. Olha que interessante, acaba.
Porém, 170 milhões de empregos serão criados. Então, novas oportunidades. Só que serão novos empregos para novas posições em 5 anos. Olha a disrupção, olha o impacto, olha a mudança. Então, isso justifica essa nossa mudança também de comportamento, que é o que eu tentei trazer um pouquinho aqui para vocês. Lamento e peço desculpas por ter extrapolado um pouco o tempo aqui, mas procurei fazer o meu melhor. Quero aqui deixar o meu sincero agradecimento. Que Deus nos dê sabedoria para a gente enfrentar tudo isso. Super obrigado. E perguntas? Obrigado. Aplausos humanos, né? Tá bom. Valor humano, obrigado. Tamo junto. Não sei se tem tempo para pergunta já, não? Detonei já, né? @Renato Opsi Blum. Qualquer coisa podem me mandar, qualquer rede social. Teria o maior prazer aqui responder e estar junto com vocês. Luiz Orsatti, obrigado mais uma vez pela confiança, por tudo. Uma grande honra. Contem sempre comigo. Abraços reais, não digitais. Obrigado. Valeu. Obrigado, doutor Renato. Parabéns. Nós agradecemos mais uma vez ao doutor Renato Opsi Blum e daremos início agora ao painel Direito do Consumidor Comparado, europeu, norte-americano e brasileiro. Neste momento, o advogado empresarial, pós-doc em Direito, Economia e Negócios pela Universidade da Califórnia, líder da equipe do CMT na área de solução de disputas e ex-secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança, doutor Luciano Tim. Por favor, doutor Luciano, que vai falar sobre o direito do consumidor comparado, europeu, norte-americano e brasileiro. Esse aqui é o contrário, está para baixo, ele vai para frente. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, especialmente considerando a amizade que tenho com o doutor Orsatti, com o secretário Prieto, e espero que também com o secretário substituto ou adjunto, qual é o nome técnico aqui? Executivo, muito bem. A tarefa que me foi dada, não foi eu que escolhi o tema, foi do doutor Orsatti e do próprio secretário, né? E que é falar sobre, enfim, quase um trabalho hercúleo, né? Que é fazer a comparação da legislação americana, europeia e brasileira em cerca de 30 minutos. Eu tinha planejado inicialmente 40, mas o meu querido amigo Renato se entusiasmou e acabou pegando um pouco do meu tempo aqui. E eu, como professor de análise econômica do direito, levo o tempo bastante a sério, então eu vou tentar não atrapalhar muito a agenda de vocês e fazer um pouco mais curto. Até porque, enfim, a gente não precisa entrar nos meandros aqui. Eu acho que a ideia é só a gente ter uma ideia geral e ver para onde que as coisas estão indo, podem ir, até porque é muito difícil a gente prever o futuro, né? Vejam como o mundo está em transformação em muito pouco tempo, inclusive nos Estados Unidos. Então eu vou falar um panorama do direito americano, do direito... Só que eu vou pegar o direito português, tá? Eu vou pegar o direito português porque eu acho que é o mais parecido com a gente, a língua é a mesma e a base normativa é a mesma. E aí depois, então, eu vou explicar um pouquinho para onde que eu acho que a coisa vai. Genericamente, o Brasil é baseado no Código de Defesa do Consumidor, todos conhecem, então vou falar menos, né? A Senacom, que eu tive a oportunidade de trabalhar, são mais de 900 PROCONs, vocês sabem, tem Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensorias Federal, Estadual, é bastante ramificado, né? É bastante estatizado, judicializado e muito intenso em multa, né? Há muita aplicação de multa aqui para tentar controlar as práticas consideradas ilegais, abusivas, etc. E pouco uso de métodos consensuais, a não ser que a gente entenda que o PROCON, que resolve bastante disputa, seja uma forma consensual, mas não é exatamente isso do ponto de vista técnico, né? Então, a nossa característica muita judicialização,
muita fragmentação e multas, bastante multa, que depois no judiciário tem uma intensa judicialização sobre isso, e pasmem vocês sabem, na União, que é o dado que eu tenho, quantos % das multas aplicadas pela União, por vários órgãos, revertem para os cofres públicos? Vocês têm esse dado? O Tribunal de Contas da União tem o dado. Apenas 5%. Isso significa que apenas 5% das multas, na média, que a Senacom aplica, que o CAD aplica, entram nos cofres públicos. Por quê? Porque são judicializadas. Certo? E aí, não é o tema aqui, mas por que muitas vezes são judicializadas? São criadas discussões processuais, acesso à prova. Então, vocês que estão na linha de frente têm que cuidar muito isso, porque senão depois pode gerar lá uma litigância e aquela multa ser anulada judicialmente. Portugal é um modelo que eu vou pegar aqui, europeu. A base vem de diretivas da União Europeia, isso foi internalizado. A Senacom deles chama DGC, tá? Que é o órgão que faz a gestão da defesa do consumidor lá. Importante mencionar, né? Portugal não é uma federação, é um Estado unitário, então só tem esse órgão. E ele, pasmem vocês, não pode aplicar multas, tá? Só faz educação, divulgação, enfim, educação dos consumidores. O DGC português não aplica multa. Tem algumas agências portuguesas que aí aplicam multa, muita ênfase em métodos consensuais, baixa litigiosidade, muito foco em transparência, educação e conformidade. Então, por exemplo, a empresa que tiver regras de compliance, de defesa do consumidor, tem a pena menor. Isso é um incentivo para reduzir o descumprimento da legislação consumerista. E os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos praticamente não têm um órgão de defesa do consumidor. Eles têm a Federal Trade Commission, que é federal, depois vários estados, aí sim, aí é uma federação, são mais de 50 estados, mas a União Federal, a Senacom deles, na verdade, é o FTC, que congrega a defesa do consumidor, CAD, que seria a defesa da concorrência, e a NPD. Então, eles têm os 3 órgãos juntos. Eu já cheguei a defender isso. Eu achava que Senacom, CAD e a NPD poderiam estar, como nos Estados Unidos, no mesmo órgão, porque eu acho que isso fortaleceria esses órgãos, porque aí a gente passaria a ter dados, né? Poderia ter uma estrutura até mais robusta do que algo muito fragmentado como nós temos aqui. O FTC também não aplica multa, né? O FTC não aplica multa. O que ele faz ele tem uma possibilidade de dizer para a empresa se ela quer seguir com aquela prática ou enfrentar um processo. E aí pode ter multa, e você sabe que aí nos Estados Unidos os acordos, né, são muito altos e muitas vezes se prefere fazer acordos. Então, é muito aposta mais no class action, né, que é a nossa ação coletiva, punitive damages, quando for o caso, muito pesado, e muito uso de economia comportamental, né, que são os behavior insights, e trabalho com dados. Então, lições para o Brasil, né? Começar a trabalhar com análise de impacto regulatório. Isso está na lei das agências, está na lei de liberdade econômica, e é uma tendência. Começar a mensurar o que a gente está fazendo. Porque não adianta eu aplicar a multa e no dia seguinte essa multa ser anulada. Trabalhar com resolução extrajudicial, apostar em maior coordenação dos órgãos. Então, eu lembro que havia sido criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, lá tinham agências reguladoras, 5 PROCONs, tentando articular. Isso é uma forma de tentar fazer com que o sistema funcione mais cooperativamente, né? Então, aqui eu depois vou deixar aqui para vocês essa tabelinha comparativa. Queria chamar a atenção, por exemplo, que nos Estados Unidos só existem basicamente 2 ou 3 direitos dos consumidores, que é basicamente não ser enganado. Então, o FTC controla, sobretudo, publicidade enganosa, mas não controla a cláusula abusiva, não tem todo esse controle que a gente tem aqui, né? Tanto que as investigações do FTC são, como eu mencionei, violação de privacidade, prática enganosa, né? E discriminação racial, que aí era um problema
relacionado até à Constituição americana. Em Portugal também, lá Portugal aposta muito em segurança, qualidade, informação, representação e reparação. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o DGC não aplica multa e os casos de multa são poucos. São poucos, né? Raríssimos, eu diria. Então, aqui eu faço um quadro para vocês. E para encaminhar aqui, como eu disse, né, a DGC não sanciona, ela coordena com as demais agências a Política Nacional de Defesa do Consumidor e algumas agências aplicam multas, né? A Federal Trade Commission ela, né, faz defesa dos consumidores, concorrência, dados, ela pode ameaçar que a empresa pare uma determinada prática, cease and desist, e aí só judicialmente aplicar a multa, né? E aí teve o caso da Microsoft, fez um acordo grande, o Facebook fez um acordo naquele caso da Cambridge Analytica, que chegou a ser também condenado na Senacom, né? Mas aí administrativamente. Então vejam como é diferente o funcionamento no campo do direito comparado. Então, consideração para a gente refletir aqui em termos de agenda, se a gente quiser estar perto do que outros países estão fazendo. Porque se a gente for uma jabuticaba, a gente pode ser que a jabuticaba seja boa, mas assim, do ponto de vista de desenho institucional, se algo é muito diferente do que o resto do mundo faz, é um mau sinal, tá? Então, repensar o foco sancionatório, pensar os efeitos reais das multas, pensar mais em trabalhar transparência e proporcionalidade, trabalhar na cooperação internacional. Eu lembro quando eu cheguei na Senacom, a Senacom interagia muito pouco com as outras agências estrangeiras. Praticamente não ia nos eventos, não integrava as plataformas internacionais de recall. Então, a gente procurou estabelecer os vínculos, trouxemos o FTC, trouxemos o DGC de Portugal para falar aqui, começamos aí nas reuniões da OCDE. E aqui que eu queria chamar a atenção sobre isso. Então, há uma tendência de que o Brasil, assim como outros países latino-americanos, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, ingresse no OCDE. É verdade que, por alguma razão que não me cabe aqui, esse movimento que se iniciou mais intensamente em 2017 freou um pouco, né? Mas o OCDE é o grande órgão de política pública internacional, né? Todos os países europeus, como eu falei, os maiores latino-americanos, Estados Unidos, Canadá, Austrália. De novo, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo, os órgãos multilaterais estão perdendo espaço, mas era uma tendência muito forte. E o que a OCDE, inclusive o Brasil já internalizou, tá, várias recomendações da OCDE, que é um organismo para desenvolvimento e cooperação econômica. São recomendações sobre spam, que nós internalizamos, e-commerce nós internalizamos, product safety, né, que é segurança, nós internalizamos, temos até uma portaria da Senacom de 2019 sobre isso, ou 20. Aqui eu faço um levantamento também, nós aderimos outros guias, especialmente o guia sobre proteção do consumidor e de política pública na área comportamental. E a Senacom fez isso, inclusive, na portaria de recall, quando fala que o recall, né, que é a recuperação dos produtos, retomada dos produtos inseguros, deveriam atender as campanhas aos chamados indutores comportamentais. Então, o que são os indutores comportamentais, que é um exemplo do Behavioral Economics, né? Quando a gente começou a criar índice, né, para tomar decisão baseada em evidência, então nós criamos um índice que era o recall em números. O primeiro foi de 2019, e aí quando fomos ver o recall em números, algumas campanhas os consumidores brasileiros não atendiam, mas não atendiam absolutamente nada. Por exemplo, bonecas infantis, que são extremamente perigosas, pode engolir uma peça, pode ter químico, pois nas campanhas de recall de bonecas, zero atendimento do recall, zero.
Bicicleta, que é extremamente perigoso, dá acidente, as pessoas inclusive andam com bicicleta por aí nas rodovias, imaginou ficar sem freio? Zero atendimento. As campanhas mais eficazes, se é que é possível dizer, eram as de automóvel e, em média, chegava a 20%. A campanha mais famosa, inclusive, mencionada pela inteligência artificial, foi da Takata, né? O airbag que virava uma granada, porque tinha micropartículas que, com a explosão, poderia simplesmente virar uma granada. E, mesmo assim, as pessoas não atendiam. Qual a empresa que a fabricante esse Takata ele atendia, vendeu para todos os grandes fabricantes de automóvel. Então, a maioria dos fabricantes de automóvel, Volkswagen, Fiat, etc., todos usavam o Takata. Dentre as fabricantes, qual que teve maior índice de atendimento? A Toyota, chegou a 70%. Porque ela fez uma campanha de recall com indutores comportamentais em que um consumidor dizia na rede social que sabia que tinha que ter feito o recall e não fez. Agora, pergunto a vocês, se as pessoas são racionais e têm a informação, por que não fazem? Porque um Nobel de Economia, Daniel Kahneman, pensando rápido e devagar, um psicólogo mostrou que nem sempre o ser humano é racional. Existem vieses, e um deles é o do otimismo. Então a pessoa acha que não vai acontecer com ela, por isso que ela não faz, na média. Então como é que eu faço campanhas de recall? Tem muito mais força persuasiva alguém que se acidentou, dizendo, eu sabia, aconteceu comigo, do que aquelas coisas burocráticas na televisão. E possivelmente muito mais barato, portanto mais eficiente. Colocar em rede nacional, no Jornal Nacional, uma campanha que muita gente que nem tem um automóvel vai prestar atenção, né? E essa portaria, então, permite também, ela permite que você use esses Behavioral Insights e incentiva que se use esses Behavioral Insights. Tá? A Heineken fez uma campanha também, porque ali a garrafinha podia, na hora de fazer rosquear, né? Poderia gerar micropartículas de vidro também, e aí ela deu 2 garrafas para quem levasse uma. Então, até poderia pensar, será que isso é um behavioral insight ou é o consumidor agindo racionalmente, pensando no custo-benefício, né? Enfim. Mas se a gente parar para pensar, claro que não vai custar uma cervejinha o cara atravessar a cidade para trocar uma... É um behavioral insight, né? Isso quem faz há mais tempo, até o Ministério da Saúde, né? Quando adverte que fumar causa câncer e bota foto de alguém no hospital. Certa feita, eu lembro, eu gosto de charuto, mas evito, né? Porque eu sei que não faz bem. A minha médica mesmo disse. Eu falei, doutora, mas qual é a quantia segura? Né? Porque eu duvido que um charuto por mês... Ela disse, olha, não tem evidências que exista uma quantia segura. Ela me disse que vinho tem, o que já me dá algum alento. Teriam evidências de que uma taça de vinho não seria prejudicial e poderia ser benéfica. Tudo bem, charuto não tem essas evidências, logo, não tem quantia segura. Pois eu, no auge da pandemia, já nervoso, pedi eletronicamente, lá, o delivery, o charuto. Quando eu olhei o verso e vi ali o cara todo ferrado, eu falei, já tirou metade do meu prazer, né? Não tirou todo. Mas é um behavioral insight, né? Então, aqui é uma tendência de se usar os behavioral insights no desenho de políticas públicas. Então, já há exemplos da Senacom, o mundo todo vem fazendo isso. Tem um guia só para a gente observar e ver como fazer. E os principais pontos que eu diria de lição, para tentar ser eficiente aqui e não massacrá-los demais, porque vocês já estão o dia inteiro... Eu, como professor, sei que a exposição ideal, antigamente, ela durava 40 minutos, que é o que o cérebro humano consegue absorver, né? Depois a gente começa a olhar os e-mails, só que agora dizem que a exposição ideal ela tem que demorar 20 minutos. Né? Então, estou tentando ser fiel ao que o pessoal de metodologia, enfim, recomenda. Ainda mais no fim do dia, eu diria que passa para 15, né? Para a gente trazer aqui como lição, né?
a gente deve começar a pensar o Código de Defesa do Consumidor como regulação econômica, ou seja, é uma intervenção no mercado, né, que aparece lá no artigo 170 da Constituição, junto com defesa do ambiente, defesa da concorrência. Tudo isso são formas de intervenção no mercado. A Constituição brasileira opta por um regime de livre iniciativa, ou seja, o princípio nosso de mercado é de livre iniciativa, né? O que é bom para nós, porque a Constituição opta por um regime democrático na política e um regime de mercado ou de livre iniciativa na economia. E eu fico muito confortável em dizer isso, porque o Nobel de Economia do ano passado, Daron Acemoglu, diz que na história do Ocidente, do século XX, países que apostaram em democracia e livre mercado prosperaram mais. Sobre o futuro, sobre a China, não sabemos, porque aí a China é uma outra. Eu já fui na China. A China não é Ocidente, não passou pela Grécia, não passou pelo humanismo, é outra, não passou pelo cristianismo, não é nem melhor nem pior, é só outra civilização, são outros filósofos, outros autores, outros valores. Então, a gente tem que deixar a China, por enquanto, de fora. Mas, nos países ocidentais, democracia e livre mercado, no século XX, abundam dados, teve mais resultado. Então, CDC é uma intervenção no mercado. Quando a gente toma uma decisão, PROCON, SENACON, é uma intervenção de mercado, a gente tem que pensar ali as consequências, tem que começar a pensar em fazer análise de impacto regulatório, né? Tem que trabalhar com incentivo, né, com behavioral insights, com indutores comportamentais, com tudo que a ciência comportamental vem trazendo, porque toda vez que eu discuti direito do consumidor, o pessoal me dizia assim: ah, Luciano, mas o Código de Defesa do Consumidor é o melhor código do mundo. Em 1990, porque ele é de 1990. Agora, poucos países têm código. Não precisa ter, pode ter uma lei, os Estados Unidos mal têm lei, enfim, cada país tem lá a sua experiência. Vamos imaginar, ele foi um ótimo código em 1990. Só que ele é pré-estabilidade monetária. Ele é de 90. Quando é que veio a estabilidade monetária no Brasil? 1994. Eu não estou aqui para discutir política, tá? Sou professor acadêmico. Que é fato. Foi em 1994 com o Plano Real, foi uma lei. Eu tive na Argentina semana passada, os caras ainda não conseguiram estabilizar monetariamente o país. Então, às vezes, a gente se maltrata, o síndrome do vira-lata, né, lá do Nelson Rodrigues, a gente é horrível, mas nós, em 94, conseguimos estabilizar a nossa moeda. Tanto que hoje, qualquer governante que trouxer a inflação vai ser expurgado, porque ninguém consegue viver num ambiente com inflação. Mas o nosso Código de Defesa do Consumidor é anterior. Ele é anterior às privatizações. Lembram quando eu fui, primeira bolsa, eu fui bolsista de mestrado, com o meu primeiro salário, primeira remuneração, eu comprei uma linha telefônica fixa e coloquei no meu imposto de renda. Agora, saneamento básico, vocês sabem quanto que a gente gasta em saneamento básico no orçamento público da União? 1 bilhão. 1 bilhão. Nossa, que muito. Não, que pouco, porque mais de 50% da população não tem acesso. Quanto que nós, contribuintes, gastamos com o Poder Judiciário? E não estou aqui para criticar salário de juiz, eu estou só falando quanto que a gente gasta em briga, em disputa. 120 bi. Então, a gente gasta 100 vezes mais em disputa que em saneamento básico. Quanto gastamos em educação básica? 18 bi. Transferência da União para município. 18. Ou seja, a gente gasta 6 vezes mais em disputas judiciais do que em educação básica. Então, está na hora da gente, com certeza, a China não está fazendo isso, a Índia não está fazendo isso, e a gente tem que se comparar a esses países que se beneficiaram da globalização. A França perdeu, por isso que estão choramingando. Na competição internacional, a Europa não consegue produzir mais nada em termos de tecnologia. É Estados Unidos versus China, que é o que a gente está vendo, do pior jeito possível. Muito bem. Índia vindo, né? Índia, Coreia do Sul. Coreia do Sul tinha o mesmo PIB per capita do Brasil em 1970. Pois agora
é 3 vezes mais. E no que eles apostam? Educação. Eu vi que o Brasil foi o pior, né, no PISA, agora, só que 90% dos pais acham que a escola é boa no Brasil. Não é. Não é. Eu estudei em escola pública, foi ótimo, mas eram outros tempos. Mas, enfim, precisamos pensar, não é o meu tema aqui, apenas para dizer que o Código de Defesa do Consumidor é de outra época. Ele não leva em conta 30 anos que aconteceu depois. O que aconteceu? Tudo isso aqui que eu estou trazendo. A gente precisa ser menos dogmático e trabalhar mais com dados e evidências. Uma preocupação maior com economia digital, acho que foi bastante exemplificado pela fala aqui do Renato, integração com concorrência, ou seja, a gente tem que trabalhar a defesa do consumidor e concorrência juntos. O pessoal às vezes ficava bravo comigo quando eu dizia que o CAD também faz defesa do consumidor, e faz. Quando o CAD combate um cartel, o cartel implica sobrepreço. Então, se ele está combatendo o cartel, ele está defendendo os consumidores. Isso tem que estar trabalhando junto com o Senacom, junto com as agências, e não cada um por um lado, senão quem sai perdendo é o consumidor, vai ser judicializado. E temos que ter uma preocupação, até esse último ponto ali, até fico meio sem jeito de falar, né? Pelas notícias da última semana, né? Proteger o consumidor em produtos e serviços financeiros. Isso aqui exigiria uma proteção especial. O Brasil assinou a regulamentação da OCDE sobre isso, mas não avançou, porque o Banco Central não está fazendo, CVM está solto, e a Senacom não tem um braço que faça isso. Por que os PROCONs talvez não pudessem criar para ser chique usar uma expressão em inglês, né, uma task force, um grupo de trabalho de educação financeira aqui nessa parte, né? Bom, não basta educação financeira pelo que a gente viu, né? Bem, aí eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Já estive ano passado. Gostaria de chamar ao palco o Dr. Luiz Orsatti Filho para as considerações finais e encerramento do 36º Encontro de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. Também o nosso secretário executivo, Raul Cristiano. Então, boa tarde agora novamente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, seja aqui física, seja online. A intenção dos nossos encontros é justamente ter visões antagônicas, provocar discussão, mas, mais que isso, ampliar os horizontes, e essa é uma das nossas funções. Aprender para tentar melhorar a nossa prestação de serviço, que é atender o consumidor, melhorar essa relação de consumo com os fornecedores, e para isso, entender, ter visões antagônicas, porque fazer a mesma coisa, teremos os mesmos resultados. Isso eu falo o dia todo lá no PROCON, quem trabalha comigo diretamente sabe. Por isso que temos que ter outros conhecimentos, ampliar os horizontes, ter diálogos com diversas partes, para chegar a algum consenso e melhor atender o consumidor. É uma honra estar aqui à frente do PROCON do Estado de São Paulo, é uma honra estar com vocês, dos PROCONs municipais, dos PROCONs de outros estados, e essa é a nossa função, fazer esse diálogo permanente, essa interlocução cada vez mais necessária. No mais é isso, muito obrigado a todos, passo a palavra para o Raul aqui. Bom, boa tarde a todos e a todas. Uma alegria vê-los aí firmes e fortes. Ficaram religiosamente até o fim desse evento, que foi um evento de extrema importância, com um conteúdo muito marcante. Com toda certeza, ele dá um norte para muitas das nossas ações, muitas das nossas interpretações em relação ao trabalho do PROCON. O PROCON, especialmente o PROCON de São Paulo, ele tem uma característica, não é? Ele é sinônimo de defesa do consumidor. Hoje você pensa
na defesa dos seus interesses do consumidor, você imagina, você lembra logo do PROCON. Mas eu não vou aqui falar nem os 20 minutos e nem 1 hora. Eu queria só agradecer a presença de todos, justificar que o secretário Fábio Prieto, ele foi para um outro evento, ele não pôde retornar, ele queria acompanhar todo o processo. Eu acompanhei todas as falas, eu acho que ela foi muito antenada, muito conectada com a realidade, não é? Nós estamos no 36º Encontro de Defesa do Consumidor, há 1 ano dos 50 anos do PROCON de São Paulo. Então, eu queria agradecer a presença de todos os PROCONs dos municípios de São Paulo. Quero agradecer também todos aqueles que vieram dos seus estados para prestigiar esse evento, que é um evento muito bacana. E o PROCON de São Paulo começa agora a contagem regressiva para organizar um grande 37º encontro, comemorando também os 50 anos do PROCON. Então, parabéns a todos e tenha um excelente final de semana. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo a todos. Desejamos um excelente final de tarde, um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães.